Glória a Deus. Queridos, vamos ler o Evangelho de Jesus conforme escreveu João. Capítulo de número 2. Versículo de número 3. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 2. Versículo de número 3. Diz a palavra de Deus: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Toda a igreja? Eu vou ler novamente. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Versículo de número 7. Disse-lhe Jesus. Toda a igreja? Novamente, só até aí. Eu vou ler de novo. Disse-lhe Jesus. Todos dizem junto: enchei de água essas talhas. Disse-lhe Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, povo de Deus, enquanto eu vim esses dias conversando com o Senhor sobre uma palavra para ministrar nesta noite, nesse culto denominado culto da virada, esse texto saltou no meu coração. Este é um dos textos dos milagres de Jesus, mais pregado. A Bíblia relata, no Evangelho de Jesus, tanto na versão de Mateus, quanto de Marcos, de Lucas e de João. Eu não me canso de falar que não são 4 evangelhos, é um evangelho em 4 versões distintas. Nós temos pelo menos 35 milagres narrado em 4 versões distintas. Posso dizer 36, porque, incluindo o maior de todos, que é o milagre da ressurreição de Jesus. O milagre da transformação da água em vinho numa festa de casamento, na bodas em Caná. Nós vemos ele narrado apenas pelo apóstolo João. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas narra esse milagre. Haja visto também que João, 80% do seu escrito, nós não temos nas outras versões do Evangelho. E ele dá um detalhe importante, é que este é o primeiro milagre que Jesus opera. Até nesta festa de casamento, ninguém conhecia o Jesus que nasceu em Belém e que cresceu na cidade de Nazaré. Eles conheciam a mãe de Jesus, Maria. E há alguns relatos extrabíblicos que acreditam que Maria era até prima, parente da noiva. E tanto que ela fica sabendo que o vinho acabou, e ela que dá notícia para Jesus. Mas Jesus ainda não tinha operado nenhum sinal miraculoso. E logo numa festa de casamento, onde acontece algum incidente, Jesus resolveu então operar o seu primeiro sinal miraculoso. E aí, queridos, como eu já disse, esse texto é muito pregado, todos nós já ouvimos mensagens poderosas. Eu mesmo já preguei inúmeras vezes neste primeiro milagre, que é o milagre da transformação da água em vinho na festa de casamento. E esse texto saltou no meu coração e eu poderia falar com os irmãos nesta noite dentro deste texto, por que Jesus iniciou os seus sinais miraculosos numa festa de casamento, e não purificando leprosos, e não ressuscitando mortos, e não fazendo o paralítico andar, cego enxergar, e nem surdo ouvir, nem mudo falar, mas justamente numa festa de casamento. Eu poderia também estar dizendo para os irmãos nesta noite, explanar, por que o vinho da festa acabou?
Por que acabou o vinho? E eu estou só pensando aqui nessa palavra introdutória e fazendo os irmãos pensar para entrar aqui na mensagem. Por que será que o vinho acabou? Será que quem fez a programação, o responsável pela festa, fez as contas erradas, era ruim de matemática? Não calculou corretamente quantidade de convidados versus a quantidade de vinho? Ou se essa possibilidade está descartada, pode ser também que, é só uma possibilidade, que os convidados exageraram demais na dose, perderam o equilíbrio, porque não era apenas uma festa de 2, 3 horas, era um casamento na cultura judaica, que eles entendiam, e que a festa de casamento tinha que durar 7 dias, porque Deus criou o mundo em 7 dias, isso dentro da cultura judaica, e então para que uma construção de uma família, precisava de uma festa de 7 dias, ou será que alguém programou mal, ou programou tudo ok, mas os convidados passaram do limite, excederam, beberam vinho mais do que o normal e veio acabar antes do fim da festa? Ou nenhuma coisa ou nem outra, e na última hora talvez não tinha um porteiro da festa, não é como os dias de hoje, que talvez tem o ticket, só entra quem tiver com convite, talvez não teve isso, e cada um levou mais 5, e tiveram penetras na festa, e aí de repente a festa era programada para X, e chegou 2X, porque entrou alguns penetra. Eu poderia também estar dizendo para os irmãos, porque aqui eu enxergo entre linhas aqui, pelo menos 3 estágios da nossa vida, ou pelo menos 3 níveis de convidados diferentes nós temos também nesse texto. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro nível, os convidados da festa, que é o número maior de pessoas. Nós temos aqui uma outra classe de pessoa aqui, representado pelo mestre-sala, que é o vinho, antes de ir para os convidados, passava para ele, e ele que atestava, o vinho está bom, o vinho está ruim, boa qualidade, menos má qualidade. Mas nós temos também aqui os servos que estavam trabalhando na festa, que fazia com que a festa acontecesse, que no momento do infortúnio, o que aconteceu? Eles que foram lá encher as talhas de água, os irmãos conhecem o texto? E isso fala para nós dos 3 níveis da vida que nós estamos. Muitos vivem numa vida até então confortável, ou pela idade, ou na vida natural, ou na vida espiritual, ou na vida ministerial, num espaço que podemos denominar numa linguagem simples, chamada zona de conforto. Outros estão numa posição do mestre-sala, só de avaliação daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é provável, daquilo que não é, enquanto tem uma classe menor que está fazendo uma festa da vida, da igreja, das coisas acontecer, que são os enchedores de talhas, são aqueles que estão para o que deve e é para obedecer ordem. Haja visto que isso é tão verdade nos nossos dias, que você já ouviu falar, principalmente nessa última década, no mundo politizado pela política, que o Brasil está sendo carregado por alguns trabalhadores que levam o Brasil nas costas, porque em todos os aspectos há esses 3 níveis de pessoas. Mas eu estou pensando aqui sobre o texto, mas dentre todas essas possibilidades que eu poderia aqui trazer lições preciosas para nós, o que saltou no meu coração para esta noite, nesse final de 2025, e para um 26 que está logo ali aproximando, com muitas incertezas em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no aspecto financeiro, social, político, vivemos no mundo das incertezas. Todos nós sabemos disso. No final de um ano que estamos vencendo, e numa perspectiva, eu jamais quero ser um irresponsável da palavra de Deus, de vir aqui para agitar a galera, os irmãos, ou a galera mesmo no bom ditado, ser um agitador de plateia para dizer que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, porque nem sempre é. Jamais quero aqui dizer apenas para movimentar e te alegrar e dizer que tudo aquilo que deu errado em 2025, em 2026 vai dar certo, porque talvez pode não dar. Talvez pode não dar, pode não acontecer.
Se 2025 foi o melhor ano da sua vida, glória a Deus, maravilha. Ou se foi o pior da sua vida, você também venceu. Agora o 2026, não sabemos o que nos espera. Porque hoje é quarta-feira, termina o ano 2025, e o muito aí que nós vamos festejar de hoje para amanhã, alguns vão emendar até domingo, mas segunda-feira é o dia 5, todos vão voltar à realidade da vida. Quem está com a dívida, ela não vai zerar. Quem está com problemas, eles não vão ser eliminados. Quem está doente, a não ser que Deus faz um milagre sobrenatural, vai continuar doente. Quem precisa de um medicamento, vai ter que continuar tomando, porque a realidade da vida é a vida real como ela é, cheio de incertezas. E é dentro desse contexto de incertezas da vida que o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, que está baseado no verso 3 e no verso 7. Porque no verso 3, chega Maria, mãe de Jesus, para Jesus e disse: não tem vinho, porque o vinho acabou, faltando o vinho. Faltando toda a igreja, faltando eu quero saber qual de vocês que no ano 2025 não teve falta de coisa alguma. Faltando o vinho. E o vinho, no palavreado do mundo atual hoje, secular, escute, o vinho fala de festa, vinho fala de celebrações, vinho fala de dinheiro no bolso, vinho fala de coisas boas, de fartura, de saúde. E tem muitos que estão aí no mundo que nem conhecem Jesus ou a Bíblia, ou mesmo aqueles que conhecem, mas estão vivendo como se não conhecesse, porque o vinho ainda não acabou. Porque ainda tem vinho. Mas quando o vinho acaba, e quando é que o vinho acaba na perspectiva do mundo natural, que eu estou dizendo por enquanto? Sabe quando o vinho acaba? É quando a doença chega. É quando o desemprego chega. É quando a enfermidade chega. É quando os projetos que você projetou e até orou, deu errado. É quando aquilo que tu programava não aconteceu. É essa época que o vinho acaba. O vinho acaba para todos. Todos passamos pelo momento que não dá para festejar. Por algum momento na vida, talvez foi o seu 2025, ou 20, ou 22, ou 24, ou pode ser o 26, eu não sei, que em alguma parte da sua vida pode acontecer algo conosco que fica impossível de festejar, porque o vinho acaba. Chega o tempo que o vinho acaba. O vinho acabou naquela festa. E muitos, quando ainda tem vinho, não lembra de oração, não lembra do culto, não lembra da palavra, não lembra de congregar, não lembra de buscar ao Senhor, não lembra de adorar ao Senhor. Mas quando o vinho acaba, Jesus não tem mais vinho. Mas eu venho com a primeira palavra nesta noite, independente do que tu está vivendo, não deixa o vinho da tua vida acabar, para tu procurar Jesus. Não deixa o vinho da tua vida acabar, para tu clamar por Jesus. Não importa o que passou, mas entre 2026, na fartura, na bonança, eu creio, profetizo e quero que 2026 seja de fartura, seja de bonança, seja de festa, seja de alegria, seja de milagres, seja o melhor ano da tua vida. Mas tem um porém, não é porque se esteja tudo bem, que tu vai esquecer de adorar, que tu vai deixar de congregar, que tu vai esquecer de ser fiel, que tu vai abandonar a palavra de Deus, o caminho da oração. Eu quero dizer, a primeira palavra nesta noite é: com vinho ou sem vinho, na bonança, na fartura ou na escassez, todos nós precisamos de
Aleluia, aleluia. Há momento que o vinho acaba. Mas o vinho também, até agora eu falei na perspectiva da vida natural, que é da fartura, da bonança, das coisas favoráveis, prazeres da vida. E eu escute aqui, eu não estou falando nem de prazeres pecaminosos. Existem prazeres da vida que não são pecaminosos, são coisas boas da vida que Deus deixou para nós usufruir com equilíbrio. Mas a nossa vida é feita de etapas, de ciclos, e não é só momentos bons. Chega uma hora que a vida é tranquila e favorável termina. Passamos por intempéries na vida, mas porém, escute que eu vou falar agora no aspecto espiritual, que o vinho na tipologia bíblica, no aspecto espiritual, você sabe que fala de alegria. Sim, todos nós sabemos, mas também quando nós olhamos sobre a tipologia bíblica, o vinho também é um dos símbolos da ação do Espírito Santo. Escute, eu estou falando dos símbolos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque eu abro um parênteses para explicar teologicamente isso que eu estou dizendo. Porque o Espírito Santo, nós temos ele em duas vertentes, recebemos, assim cremos na nossa doutrina teológica pentecostal, que quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro, é no aspecto soteriológico, salvífico, selo, somos selados pela presença do Espírito Santo. Nós cantamos no todo, e não há nada de errado, não estou para criticar o hino, dizemos, vem nos visitar hoje aqui, Espírito Santo, mas não, o Espírito Santo não é visita na vida do crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo dentro, e ele nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele passa a ser morada na nossa vida. Esse é o aspecto soteriológico, selo da salvação, como Paulo disse em Efésios 1:13. Mas o Espírito Santo também vem sobre nós num aspecto missiológico. Quando isso aconteceu lá em Atos 2, é quando o Espírito Santo agora não vem dentro, ele é sobre a nossa vida, revestimento de poder, e nós então oramos em línguas estranhas, e recebe um desejo veemente de cumprir a missão aqui na terra, que é de pregar as boas novas do Evangelho de Jesus. Então eu estou dizendo que um culto denominado pentecostal por nós, pelo fervor do Espírito, é aquele que nós damos glória, falamos línguas estranhas, a igreja chacoalhada de poder, chora, glorifica, como foi aqui no último domingo, e Jesus batiza com o Espírito Santo, e dá dons espirituais. Que culto bom! Isso fala da ação do Espírito Santo no meio do povo, pode ser simbolizada pelo vinho, só que nós que somos crentes maduros sabemos, nem todo culto é fogo, nem todo culto é glória, nem toda oração é prazerosa. Tem hora que você ora, que você clama, e parece que quanto mais ora, mais distante Deus está. É quando o vinho acaba, é quando o vinho termina, é quando você clama, você busca, e parece que quanto mais tu lê a Bíblia, menos você entende. Quanto mais você busca o Senhor, mais distante Ele está, porque nós somos para nos sentir. Mas escute, o não sentir Deus não quer dizer que Ele não está presente. Ou seja, o não sentir a presença de Deus não quer dizer que Ele esteja ausente. Mas nós temos dificuldade de entender que Deus está se eu não estou sentindo. O fato de Deus estar não é quando eu sinto que Ele está porque a palavra de Deus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Quando tem vinho Ele está, mas quando acaba o vinho Ele também está. Quando tem saúde Ele está, mas quando vem a doença Ele também está. Quando tem emprego Ele está, no desemprego Ele também está, com dinheiro no bolso Ele está, com o bolso vazio Ele também continua. Mesmo se você sentindo, Ele está. Se você não sentir, Ele está. O fato de um tempo que nós ficarmos sem sentir a presença de Deus
não quer dizer que ele não esteja, que ele esteja ausente. É simplesmente o tempo no espiritual, na nossa vida fervorosa do Espírito, que o vinho acaba. Há o tempo que o vinho acaba. Lá na festa de casamento, acabou o vinho. Na vida de muita gente, chega um momento ruim que o vinho acaba. Na vida de uns crentes, você não pecou, você não errou, mas chega uma hora que o vinho acaba. Chega uma hora que o vinho acaba. Só o que me chama a atenção, eu falei que a palavra de Deus é verso 3 e verso 7. Eu até agora estou no verso 3, faltando o vinho. Falou para Jesus, não tem mais vinho. Mas escute a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Lá na festa em bodas de Caná, não tinha vinho. Falaram para Jesus, sem entrar aqui nos pormenores, Jesus falou para os servos que já tinham ouvido de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Agora Jesus vira para eles, porque Jesus viu ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, ou seja, de entre 80 a 120 litros de água. Então vamos pôr uma média de 100 litros de água. Então era 600 litros de água para encher todas aquelas talhas. Aí não tem vinho, acabou o vinho, não tem. O que vai fazer? Jesus dá ordem. Está vendo as talhas? Jesus fala para os serventes: enchei de água essas talhas. Opa, não tem vinho, mas tem água. Não tem vinho, mas tem água. Eu não sei se tem gente já entendendo. Tem hora que o vinho acaba. Tem hora na nossa vida que o vinho acaba. Tem hora na nossa vida espiritual, pastor Jaci, que o vinho acaba. Mas eu atendo aqui que o vinho pode até acabar, mas a água não. Acabou o vinho, mas continua tendo água. Acabou o vinho, mas continua tendo água. Eu não sei o que acabou na tua vida em 2025. Eu não sei o que tu perdeu em 2025. Talvez tu perdeu um ente querido, talvez tu perdeu a saúde, talvez tu perdeu um emprego, talvez tu perdeu o dinheiro, talvez tu perdeu algo valioso, sentimental. Mas se tu está nesse 31 de dezembro de 2025, o vinho pode ter acabado na tua vida, mas ainda restou água, porque a água tem vida. Se ainda restou água, é por isso que tu está aqui nesta noite. Acabou o vinho, mas ainda tem água, e onde tem água tem vida. Até mesmo porque não precisa ser expert em nada, para todo mundo já entende que é possível viver sem vinho, mas não é possível viver sem. Eu vou repetir, nós podemos até viver sem vinho, mas não dá para viver sem. Aleluia, aleluia. Arabaixo erevarabassu neralabaixu nerrash. Tem água, tem água, tem água aí, tem água aí, tem água. Eu quero dizer 3 aspectos da água, mas primeiro eu quero dizer aquilo que todo mundo já sabe. Água quer dizer onde tem água, quer dizer tem vida. Aonde tem água quer dizer tem vida, porque ninguém vive sem água. Tu precisa de um corpo humano é composto mais de 60% de água. Ninguém sobrevive sem água. Pode acabar o vinho, pode acabar o pão, mas se tiver água sobrevive até um pouquinho mais. Isso tu só está vivo nesse 31 de dezembro, porque o vinho acabou sim, mas não foi suficiente para te matar. O vinho acabou, mas ainda tem água. Eu estou dizendo, o vinho acabou. A alegria pode ter sido pouca, as dificuldades podem ter sido muita, as doenças desafiadoras, mas Deus está dizendo nesta noite: levante a tua mão e glorifica se ainda tem água. Ou seja, se tu ainda está com vida, quem está com vida é porque ainda tem água, ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário e as evidências dizem que é para... Mas eu estou dizendo, cante.
que ainda tem vida aí. E o tempo. Cante de novo. Cante bem alto. Cadê a irmã Débora com o microfone? Vai, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Só quem crê, levante a tua mão, abra a tua boca e adora o nome do Senhor. Cante, exalta. Acabou o vinho, mas não acabou a água. Acabou o vinho, mas ainda tem água. Acabou alguma coisa na tua vida, mas não acabou a vida. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo a você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode por 30 segundos, eu vou continuar pregando. Tu pode levantar a tua mão e agradecer ao Senhor, porque o que faltou, o vinho que faltou, não foi suficiente para te matar, porque o vinho acabou, mas tem água. O vinho acabou, mas ainda tem água. O vinho terminou, mas ainda tem água. A festa pode ter acabado, mas ainda tem água, ainda tem vida. Quem pode levantar a mão e por alguns segundos abrir a tua boca de glória, de aleluia. Crentes batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca e fala em línguas estranhas, glorifica. Pode ter faltado muita coisa, mas a água não acabou. Oh glória, oh glória. Eu disse que o vinho, a ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas, pode ser tipificada, é tipificada pelo vinho. Só que a água também é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, se o vinho é o símbolo do Espírito Santo, do fervor do Espírito, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e eu disse aqui que nem sempre o fervor vai estar em alta, nem sempre vamos estar fervorosos, nem sempre o glória a Deus vai ser alto, porque às vezes nós pregadores pentecostais, até mesmo eu, Vitor, Wagner e outros pregadores que tem aqui, nós queremos e que o negócio, como diz os pentecostais, que a roseira seja balançada, que quebre tudo, que o pessoal plante bananeira, que pula e vibra e fala glória a Deus. Só que tem dia que a pessoa o pregador está aqui, levanta a mão e dá glória. Eu queria, mas a luta é tanta, a dificuldade é tanta, os problemas é tanto, é porque acabou o vinho, não dá nem para dar glória. Tem culto que não dá para dar glória, tem culto que não dá nem para abrir a boca, você não consegue abrir a boca nem de sono. É a realidade da vida que não vai, mas mesmo quando falta o vinho, o fervor do Espírito, falta o vinho, não dá para dar glória. Não consigo orar em línguas, não estou dando conta nem de orar, nem de joelhar. Quando não dá conta, não quer dizer que o Espírito Santo te deixou, faltou vinho, mas o Espírito Santo está lá dentro, ainda tem água. É só uma fase, faltou vinho, mas tem água. Não estou sentindo Deus, mas Ele está aí. Não estou dando conta de orar, mas o Espírito Santo está intercedendo. Não dá para glorificar, mas tem água. O Espírito Santo não te deixa. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu sinto o peso da palavra aqui. Passou o dia que você pensou: meu Deus, será que eu pequei? Será que eu desviei? Não estou tendo vontade nenhuma de orar, nem de ir para o culto. É porque o vinho acabou. Mas Deus está dizendo: acabou o vinho, mas o Espírito não saiu, tem água. Ainda tu és templo do Espírito Santo, ainda tu és morada do Espírito Santo.
Quem recebe essa palavra, eu estou dizendo que em 2026 não estou falando que vai ser o melhor ano da tua vida. Pode faltar o vinho, mas permaneça fiel, não ceda à tentação, não peque, mesmo que se faltar glória a Deus, mesmo se faltar línguas estranhas, se faltar vontade de orar e de vir para o culto, o Espírito Santo ainda estará. Água não vai faltar, água não vai faltar, água não vai faltar. Não tem vinho, mas tem água. Tem água? Tem. Pode encher 600 litros de água. Tem água que dá para encher. Tem água com abundância. Porque água é vida. Água é um produto da natureza. Vinho, o ser humano pode até fabricar. Na cultura judaica, há uns comentários extras bíblicos que eles afirmam que qualquer judeu naquela época podia transformar água em vinho. Sim, sim. Como que era que fazia? Pegava água, mas tinha que ter água. Colocava uvas passas bastante dentro da água. Pegava um pilão e por 3, 4 horas macetava o pilão, aquelas uvas passas dentro das talhas de pedra, até dissolver todinho. Depois de umas 3, 4 horas, pegava aquela corzinha e era vinho, feito com água, porque não tinha liquidificador, então era no pilão mesmo, macetando uva passas. Não sei, mas os mesmos comentários dizem que pensa no vinho ruim. Mas aqui não precisou de pilão e nem de macetar uva passa, porque foi na hora. E foi o melhor vinho. Mas eu estou falando isso para te dizer que o que eu acho mais relevante é que vinho o homem faz. Pega a uva e se transforma e por aí vai. Agora, e água? Dá para fabricar água? Dá para fabricar água? O H2O. E a qualidade aqui da boa água, ela é incolor, não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, mas é insubstituível. Tu pode substituir um terno velho para o novo. Tu pode limpar o seu guarda-roupa de 2025. Tu pode trocar o sapato, a casa, o carro. Tu pode substituir muitas coisas, mas a água tu jamais poderás substituir. Tu pode deixar para trás muita coisa em 2025. Deixa para trás as raivas, o rancor, a raiz de amargura, o ódio, as frustrações, o que deu errado. Deixa para trás, não leva isso contigo para 2026 não. Mas a água não dá para deixar para trás. Tu pode deixar de tomar refrigerante, tu pode deixar de beber açúcar, tomar café só sem açúcar. Tu pode mudar a sua alimentação e deve ser saudável. Tu pode mudar teu estilo de vida, mas pelo contrário, tu vai ter que aumentar a água na tua vida. Porque não dá para ficar sem água. Deus está dizendo, dá para ficar sem vinho nessa vida, dá para ficar sem muita coisa nessa vida, mas não dá para ficar sem a presença do Espírito Santo. Deixa eu dizer melhor, que eu já vou encerrar. Não dá para ficar sem o Espírito Santo, não dá para ficar sem água, não dá para ficar sem a palavra, porque a palavra também é água que purifica. Não dá para ficar sem palavra, não dá para ficar sem palavra, porque a palavra. Mude seus hábitos, abandona muita coisa. 2026, ano novo, nova vida. Mas nessa nova vida, tu precisa de muita água. Aleluia. Nesta nova vida, não tem coisas que não dá para substituir. Não substitui a presença do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Não substitui a palavra. É o maior livro que tem. Ela é água viva. Porque passa o céu e a terra, mas a palavra permanece para sempre.
E foi Jesus que falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh glória, aleluia. Se você veio nesta noite para pegar uma mensagem de ânimo, de fortalecimento, eu tenho para ti. Se tu quis ser iludido na noite de passagem do ano, tu veio do lugar errado, porque eu estou falando da realidade da vida. Tem doença, tem dificuldade, tem desemprego, tem falta de dinheiro, tem problema, falta vinho, e pode acontecer aquilo que não gostaríamos que acontecesse, porque pode faltar vinho. Mas a minha palavra para você é: não vai faltar água, não vai faltar a presença do Espírito Santo, não vai te faltar a palavra, não vai faltar a palavra na tua vida, não vai faltar a palavra é a resposta, a palavra confronta, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra reanima, a palavra traz ânimo, a palavra levanta. Não vai faltar água, não vai faltar palavra, não vai faltar palavra, ela tem a resposta. Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a tua mão, receba água, receba água, receba água. João capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana que estava no pocinho pegando água, no poço de Jacó. Tu conhece o texto, mas Jesus falou, João 4:13, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água viva, de água a jorrar para a vida eterna. Eu encerro dizendo, porque eu gosto de pregar todas as mensagens e colocar Cristo no centro. Como eu já disse muitas vezes e repito, Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é um inspirador que inspirou 40 escritores, mas o centro dela é Cristo. Tudo desalga nele, aleluia. Se a palavra é água, se o Espírito Santo é água, só é possível entender a palavra e receber o Espírito Santo. A água jorra da onde? De onde que jorra a água? É da fonte. Aí eu digo, a fonte é Cristo, a fonte é Cristo. Só vai faltar água na tua vida se tu for na fonte errada. Tem muita gente que está faltando água na vida deles, não tem vinho e nem tem água. Sabe por quê? Porque está indo nas fontes rotas, porque está na fonte errada. Mas tu está na fonte certa, a fonte é Jesus. Só quem tem a fonte, só quem tem a fonte que é Jesus. Só quem tem a fonte que é Jesus. Levante a tua mão e adora o nome do Senhor. Por um minuto, levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Continua na fonte certa. Dessa fonte jorra água, dessa fonte que o Espírito vem para morar em nós, é dessa fonte que a palavra age. Não sei se vai ter vinho no seu 2026, mas se tu permanecer em Cristo, não vai faltar água, e a água é essencial. Podem mudar os cenários, os anos, a circunstância. Os cientistas políticos podem dizer 2026, ano de político de eleitoral, ano eleitoral a nível nacional. Incertezas, crises, sem precedentes, em todas as esferas, motivado pela ganância, pelo desejo desenfreado do poder, de dominar, de não perder a máquina. Isso tudo é o efeito dominó. E eu não vou te enganar, nós somos cidadãos do céu, mas enquanto estamos na terra, nós sofremos as consequências. Cenários, anos e circunstâncias. Mas tem uma coisa, no meio das incertezas, no meio desse cenário, continua em Cristo.
Porque a fonte é Ele. E é uma fonte inesgotável. Na fonte que é Cristo, inesgotável. A palavra é viva e eficaz. Na fonte que é Cristo, que é inesgotável. Aleluia. O Espírito Santo, todos que vai até Cristo, passa pela cruz de Cristo, recebe a água de vida eterna, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Faça em 2026 tudo como se tudo dependesse de você. Mas ore como se tudo dependesse exclusivamente dele. Porque a junção dessas duas coisas, orar como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar e lutar todos os dias como se tudo dependesse de nós, a junção dessas duas coisas, tu pode ter o melhor ano da sua vida. Mas, porém, imprevistos podem acontecer. Eu não vou te enganar e te prometer aquilo que a Bíblia não promete. Mas no meio desse turbilhão de problemas que pode acontecer, nós continuando em Cristo, na falta do vinho, a água não vai faltar. Eu encerro dizendo: tinha água para encher as talhas. Diga comigo, tem água. Fala comigo, pode faltar o vinho, mas água não vai faltar. Fala mais forte, pode faltar o vinho, mas não vai faltar água, porque a fonte é Cristo. Diga mais forte, porque a fonte é Cristo, e eu estou enraizado nele. Só que é o seguinte, não adiantava ter água lá na festa, se não houvesse as talhas de pedra, o recipiente. As talhas estavam ali, era para a purificação dos judeus, algo cultural, de lavarem as mãos. Todos nós sabemos desse costume dos judeus. E também não é habitual colocar vinho em talhas. Normalmente coloca-se vinho em odres, bolsa de couro. Lembra que Jesus falou: coloca vinho novo em odres novo, pela dilatação, vinho velhos em odres velhos, para que não se arrebenta. Mas se os vinhos da festa programado acabou, se estava em odre, certo é que Jesus não mandou colocar água nos odres de couro. Jesus mandou colocar em lugar improvável, que era as pedras, as talhas de pedra. E outro fator interessante, escute, que por mais que Jesus disse: tirai agora, levai ao mestre-sala, e o mestre-sala experimentou, ou seja, e falou: é o melhor vinho até agora, o melhor ficou por último. Fato é, escute, por mais que o vinho está nas talhas de pedra, o que é chique, e tem escritos de cultura judaica até disse, que se hoje se sela o casamento, nossa cultura com aliança, na cultura judaica se selava com as taças com bebendo-se vinho. Não sei se ainda se era taça daquela época, possivelmente não, mas trazendo para os nossos dias, eu quero dizer o seguinte, que se há vinho no recipiente de pedra, nos dias atuais, como que tu toma na tua casa suco, água? Como que tu faz? Como que é nas festas? Todo mundo quer estar na festa onde tem taças. Só que a taças é só para festa. No dia a dia, irmã que está aqui, tu não deixa as taças assim, lá vão ter para cada hora um pegar e tomar água, deixa. Se tu deixar, é uma por dia que vai quebrando. Até mesmo no lavar, já quebra ali. Aí eu encerro dizendo que água não falta.
O problema é que está faltando é recipiente de pedra, que hoje todo mundo quer ser a taça. Aí taça quebra à toa, é bonito, mas quebra à toa. Permita-me fazer a conjectura, porque eu estou vendo o crente taça é o crente de festa. Crente taça é o crente só da abundância ou da bonança, quando as coisas estão boas. Quando a igreja está cheia. Quando as coisas estão favoráveis. Não é momento especial que se pega as taças lá da cristaleira. Só que é o seguinte, se não sabemos como que será o 2026, que pode ser um ano difícil, eu te convido a deixar de ser taça em 2026. E vamos descer na casa do oleiro, como Deus falou para Jeremias, em Jeremias 18. É melhor ser de barro, ou até mesmo de pedra, como diz o texto em João 2. Porque ser recipiente de pedra, e eu te aconselho, é melhor tu deixar de ser crente taça, que quebra a tua. Até não lavar com todo cuidado ali, com a beiradinha ali, só de passar a bucha, quebra ou não quebra? Quantos irmãos já quebrou a taça assim? Agora quebra uma taça ou uma talha de pedra. Quebra uma taça ou uma talha de pedra, é inquebrável. É inquebrável. Eu estou encerrando a mensagem dizendo: deixa de ser crente taça, deixa de ser um ser humano taça. Vocês estão entendendo? O ser humano taça, na linguagem do jovem hoje, é o povo Nutella. Sim ou não? Deixa de ser Nutella 2026. Porque o Senhor, nesses últimos dias, Ele não quer mexer com Nutella que quebra à toa. Ele quer encher de água. É talhas de pedra. Porque de pedra tem resistência. De pedra não quebra. Ei, não é tempo mais de ficar, não volto mais no culto. Por quê? A irmã mandou eu trocar de cadeira. Tu está sendo taça, cheia de pedra. Não dá mais para vir aqui porque não ganhei oportunidade para cantar nessa congregação. Deixa de ser taça, Deus está te chamando, seja pedra. Não consigo mais congregar com esse pastor dessa congregação, ou com o pastor X ou Y. Não agradei, que falou, fiquei machucado. Tu ainda é taça, peça ao Senhor para te transformar em pedra. O mesmo que transformou água em vinho, te transforma em crente pedra resistente. Resistente, é manuseável. A taça tem que tomar cuidado aqui, ó, senão quebra. Agora a pedra pode bater na quina, quebra a quina do cimento, mas a pedra permanece firme. Aleluia. Tem alguém entendendo aí nesta noite? Tem alguém entendendo aí nesta noite? Pastor, eu achei que pelo texto tu ia dizer que ia ser só vinho em 2026. Não sei. A palavra de Deus desta noite é: pode faltar vinho, mas não vai faltar água. Não vai faltar água. E eu termino dizendo: não vai faltar água. Então, para que tenha recipiente para receber a água, tu não pode ser crente taça, tu não pode ser crente de vidro, tu não pode ser crente de cristal, tu não pode ser humano quebrável. Deus está te falando nesta noite, não importa se tu foi quebrável até hoje, a partir de 2026, seja resistente, seja crente pedra, seja crente pedra. Aconteça o que acontecer, daqui eu não saio. Aconteça o que acontecer, daqui ninguém me tira. Aconteça o que acontecer, eu não largo Jesus, eu não deixo. Quem pode levantar a mão? Só quem quer ser crente pedra. Só quem quer ser crente pedra. Só quem quer ser resistente em 2026. Levante a tua mão melhor, fica de pé. Só quem quer ser resistente em 2026. Se tu quer continuar taça, fica sentado. Se tu quer ser resistente,
Tem gente que está pensando: ai meu Deus, eu queria ser resistente, pastor, mas não consigo. Mas eu libero a palavra de Deus para a tua vida. Deus te dá resistência para 2026. Quem pode levantar a mão para receber? Veio um tempo aí, ei, aleluia. Deus te amadurece a tua alma, a tua mente, e diz: aconteça o que acontecer, venha o que vier, nada vai te derrubar em 2026. Imagine, nós já enfrentamos pandemia. Há 4 anos atrás estava todo mundo com máscara na boca, estava todo mundo correndo distância um do outro, sem saber sobre a segunda ou sobre a terceira onda. Mas nós passamos e estamos aqui de pé. Estamos aqui de pé. Nada vai te abalar. Deus te dá resistência de pedra. 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 Fecha os teus olhos aí e ore neste momento. Só quem quer receber resistência aí para 2026. Falta aqui 52 minutos para entrar o ano. Só quem quer receber resistência para 2026. Aquilo que te machucava não vai machucar mais. Aquilo que te abalava, tu vai entender, não vai te abalar mais. Aquilo que tirava o teu sono, tu vai dormir até mais. Tu vai até passar dourado. Aquilo que te atormentava, tirava a tua paz, não vai tirar mais. 2026 será o ano da resistência. Deus te dá resistência. Tu não vai desmoronar, tu não vai quebrar. Resistência de pedra. Resistência de pedra. Resistência de pedra. Quem crê nessa palavra, levante a tua mão, abra a tua boca e adore. E adore. Eu não sei se o grupo de louvor tem um hino para cantar. Aleluia. Aleluia. Eu vou já. Eu estou encerrando a mensagem agora. Em 2 minutos eu encerro, mas eu encerro dizendo: por favor, eu não pedi nenhuma vez, mas escolhe aí o irmão da sua direita ou da sua esquerda e ore por ele nesta noite. Ore por ele e disse: pode faltar vinho, mas não vai faltar água. Deus vai te dar resistência para 2026. Se não deixa ninguém de fora, hora de 3 em 3. Não deixa ninguém de fora, hora de 2 em 2, de 3 em 3. Pode faltar vinho em 2026, mas não vai faltar água. Deus te dá resistência para 2 arabas. Eu estou com meu corpo arrupiado aqui. Não vai faltar água, pode faltar vinho, mas não falta água. Deus tem resistência para você. Deus tem resistência para você. Deus tem resistência. Deus tem resistência. Deus tem resistência. Deus tem resistência de fortalece. Tem água, tem resistência. Abra a tua boca, glorifica. Abra a tua boca e exalte. Glorifica. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Meu Deus! Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Tem gente que ainda tem vinho, então aproveita e glorifica. Tem pessoas que o vinho acabou, mas tem água. Do trono. Outros Deus está dando resistência. Águas que curam, que limpam por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, tem água, tem água, tem água. Meu Deus, esse é o melhor lugar para passar a virada. Recebe graça, recebe o sangue do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, receba a ativação dos dons espirituais. Crentes que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca e fala em línguas pela primeira vez. Fala em línguas. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Levante a tua mão, toda a igreja, assim, você já vai sentar. Diz assim: estou preparado para 2026. Se faltar o vinho, se o vinho não vier, a água jamais vai faltar. A presença do Espírito Santo, a palavra de Deus e a fonte que é Cristo não vai faltar. Diga assim, bem forte, com a mão erguida: vem 2026. Mais forte: vem 2026. Estou preparado. Deus me deu resistência. Não sou mais de cristal, eu sou crente de pedra. Diga mais forte: eu sou crente de pedra. Eu sou crente de pedra. Se é verdade, dá um brado de glória a Deus. Assente glorificando ao Senhor. Aleluia. 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 Queridos, neste momento nós vamos estar ofertando. E depende da visão que você olhar para o texto da minha mensagem. O final dela pode ser o início de uma outra, porque eu terminei falando da fonte, e a fonte é Cristo. Só sabe o valor da água, meu amigo pastor Valder Ramos, quem já passou sede, quem já acordou cedo e não tinha água para lavar a cara. Só esse. Só sabe dar valor à fonte quem já precisou de ir na fonte, na bica, pegar água porque não tinha água encanada em casa. Só que eu estou para dizer agora, e vou dizer agora, sem medo de errar: tu está vestido, sustentado pelo Senhor. Não uns com mais, outros com menos. Uns devendo mais, outros devendo menos. Mas o Senhor tem te sustentado, porque a fonte.
Nós brincamos na internet de ver os memes, igual vocês devem ter visto, o rapaz pensativo, dizendo, e eu me identifiquei muito, eu estava já acostumado de passar, conformado, em não ter dinheiro, para passar aí, o feriado prolongado, na praia, mas para passar sem dinheiro dentro de casa é demais para mim, eu não estava preparado. Você deve ter visto esse meme, viu ou não viu? Né? Alguém identificou aí? Mas independente das dificuldades, meu irmão, pode ter faltado vinho para você em 2025. Talvez tu não conseguiu trocar o teu iPhone. Está com o celular quebrado. Talvez tu não conseguiu trocar a geladeira. A sua TV talvez é de 20 anos. Mas tudo isso é vinho. Água não faltou. Era para você ter dado glória a Deus. Tudo isso, talvez não deu para você fazer a viagem que tu queria. Não deu para comprar a roupa que tu queria nova. Talvez não deu. Mas, escute, mas água não faltou. Água não faltou, você pode dar glória a Deus. Porque Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. Na igreja é a mesma coisa. A igreja não tem produto para vender. A igreja, primeiro ela é de Jesus. Antes de qualquer um de nós nascer aqui, ela já estava há quase 2000 anos. Porque Jesus é o dono dela. Mas nada faltou, que o nosso pastor falou aqui ontem na palavra. Nada faltou. Por quê? Porque Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Eu quero te convidar a dar uma oferta especial, extraordinária nesta noite, de reconhecimento que Jesus é a sua fonte. Nós fizemos aqui a oferta dia 11 de outubro, da ceia da unidade, que é 300 irmãos, cada um com uma oferta de R$1.000, para nós terminarmos o templo 7. Já temos, segundo o pastor Jaci, 160 irmãos, porque nós falamos dia 11 de outubro, e depois falamos na ceia de outubro, e não falamos mais. Pingou um ou outro aí dizendo, pastor, eu vou querer ofertar. Então, e nós estamos crendo, nós precisamos de mais 140 irmãos para completar, porque nós já compramos o elevador, toda a estrutura, já compramos mais 2 ar-condicionados, para até no mês de novembro. Nós temos que conferir, acho que é final de outubro, início de novembro, pela fé. Não é, pastor Elias? O pastor Zacarias precisou de dar uma saída, mas já ele está aqui. Mas na nossa última reunião da diretoria, já marcamos pela fé, não sei se é final de outubro, início de novembro, o culto de inauguração completo aqui do nosso templo sede. Quem pode dar glória a Deus aí? E vai estar completo, porque Jesus é a fonte. Tem alguém aqui nesta noite, Caim, que não entrou no desafio de R$1.000? Você pode pagar de uma vez, de 2, de 3, até de 10 vezes, pagando R$100 por mês. E quer entrar nesse desafio, e depois falta 140 irmãos. E quer entrar nesse desafio hoje, você que não entrou, ou mesmo que você entrou e quer entrar de novo, ou talvez você já ofertou, Deus te abençoou, levante a sua mão, quem quer ofertar R$1.000, levante a sua mão. Pastor Elias, está sendo aqui o primeiro, anote para nós aí. Quem mais já entrou, não entrou e quer entrar nesse desafio de ser, então agora só falta 139. Quem quer, que ainda não está nesse desafio, você pode ofertar de uma vez, de 2, de 3, de 4, de 5, até de 10, irmão, R$100 por mês. Até R$100 por mês você pode ofertar e ser um desses 300 valentes de fé. Cadê o segundo? Levante a mão. Tem mais alguém? Lá está o irmão Pablo. Cadê o terceiro? Rapidamente que nós vamos orar agora. Cadê o terceiro que quer entrar nessa da oferta de R$1.000? Lá atrás está o irmão Alexandre. Irmão Alexandre. 3 já. Cadê o quarto que quer ofertar R$1.000? Lá, quem levantou a mão lá atrás? Irmã Ferlaine, lá do bairro Ipiranga. Uma entrou e levantou a mão lá atrás, lá da irmã Carminha. Pede para ficar em pé, fica em pé para nós. Irmã Eduarda, glória a Deus. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5. Quem mais aqui perto da irmã Jane? Irmã Ferlaine ali. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5. Sexto irmão que quer fazer essa oferta de R$1.000. Você pode pagar de uma vez ou até em 10 vezes. Já falei e repito. Cadê o sexto irmão que quer fazer essa oferta? Para nós completarmos. Onde está? Levante a sua mão.
Onde levante a sua mão. É fé, meu irmão. É fé. É você reconhecendo que Jesus é a fonte. Irmã Esther levantou a mão. 7. Quem pode dar glória a Deus? Já temos 7 aqui. Dá glória a Deus aí, igreja. Não, dá um glória a Deus mais alto, que já são 7 irmãos aqui em 3 minutos que levantou a mão. Cada um vai ofertar R$1.000. Quem pode dar um glória a Deus? Cadê o 8º? Se o Espírito Santo tocar aí, Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Irmã Carminha levantou a mão lá, já temos 8. Glória a Deus, igreja! Cadê o 9? Irmã Flávia, 9. Irmão Laurim, 10. Irmão Laurim, 10. Irmão Eric, 11. Irmão Gustavo Souza, 12. Glória a Deus. Toca aí o teclado aí, meu irmão. Vai adorando com o teclado aí. Vai adorando com o teclado aí. Vai tocando aí. Porque já temos 12 irmãos que ofertaram. Cadê o 13º? 13. Cadê o 13? Já temos 12. Se Deus tocar aí, meu irmão, não endureça o seu coração. É Jesus testando a sua fé. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Aqui eu vou perguntar uma coisa com sinceridade. Quem que já ofertou em alguns desses chamados nossos aqui e que recebeu assim um milagre assim? Visível, você viu assim, que Deus testificou com você. É pela sua oferta. Levante a sua mão. Deixa eu pôr aqui. Acho que tem mais gente. Vou perguntar de novo. Quem que já recebeu um milagre assim que o Espírito Santo testificou? É a oferta que você deu lá pela fé. Quem já recebeu um milagre visível? Levante a mão. Acho que nós vamos ter que marcar um culto em 2026 só para os testemunhos das ofertas, viu, pastor Elias? Só para o testemunho. Então já temos 12. Quem é que vai querer ser o 13º que vai ofertar? Quem é que vai fazer esse voto? Irmã Alessandra, aqui, esposa do diácono William, 13. Quem é o 14º? Irmã Edna Sueli, 14º. Irmã Anne Caroline, ali, esposa do presbítero Marco Antônio, 15. Cadê o 16º? Eu acho que nós podemos parar no 20, né? Vou chamar mais 4 só, mais 5. Cadê o 16º? Porque o tempo aqui manda parar. Irmã Débora Evangelista vai dar de novo. 16ª. 17ª, cadê a 17ª? A irmã Li, esposa do irmão Paulo, Delusa. 17ª. 18º. Quem vai ser o 18º? Vamos parar no 20, amém, irmãos? O 18º. Amém? Então o 18º, o 19º e o 20º nós vamos parar. E vamos ficar de pé para orar. 18º, quem é que levantou a mão? Irmã Lua Vitória, 18º. 19º, no 20 se prepara aquele glória a Deus. 19º, irmão Heitor Moura, 19º, glória a Deus. 20º, cadê o 20º? Prepara os pratos da bateria, o tarol, que no 20º vão dar um glória a Deus, louvando ao Senhor junto com a bateria. Vamos lá, cadê o 20º? Cadê o 20º? E pastor Jair aqui é o 20º. Dá um glória a Deus aí, igreja! De pé, de pé, de pé, de pé. Eu falei que ia parar no 20º. Se o Espírito Santo tocar aí, você procura o presbítero Cleito ou o evangelista Wagner e dê o seu nome, porque o horário aqui já manda parar, já é 11h26. Pastor Elias, quer fazer algumas considerações aqui? Fique à vontade. Irmãos, obra de fé. Fé. Faz um voto.